Vamos então dando continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar, capítulo 13, no gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia o interesse pelos afazeres que enche o dia útil de todo homem no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Então, logo no início, nós vemos uma reflexão de André Luiz sobre a sua condição no mundo extrafísico. Ele vivia numa sociedade espiritual, educativa, a qual ele foi recolhido. No mundo espiritual você tem cidades espirituais, comunidades espirituais, de socorro e de amparo, devido à alta ignorância das pessoas, né? As pessoas, os seres humanos estão muito presos aos condicionamentos do mundo. A matéria, ela cria vícios e manias que nos tiram a sintonia espiritual com nossa essência divina, com o espírito imortal que nós somos. E quando nós chegamos lá do outro lado, como André Luiz narra aqui, demora a readaptação. A gente começa a ver que as coisas não são iguais às daqui. E ele, como um enfermo em convalescência, ele começa então, a sua alma começa a perceber a necessidade de preencher o seu tempo com coisa útil, demonstrando que André Luiz é uma alma com valores, com conquistas. Ele não é uma alma que está presa. O mundo material criou um anteparo que vedou um pouco a sua visão espiritual das coisas. Mas ele era uma pessoa em terra útil. Ele era uma pessoa que usava do seu tempo no trabalho. Ele não era uma alma ociosa. Por isso, essa necessidade. Quando ele começa a se acostumar com o mundo espiritual, né, o corpo físico ele nos protege muito. E nossas emoções, paixões, medos, egoísmos, apegos se perdem, ficam desnudados quando a gente vai definitivamente para o mundo espiritual. Por isso que a gente tem tanto medo dos espíritos, tanto medo da mediunidade, tanto medo de lidar com o mundo espiritual em vida. Porque ao ter que lidar com o mundo espiritual aqui, como encarnado, esses egoísmos nossos precisam ser desnudados. Nossa vida não pode ser igual. Se a gente não abrir o véu de Ísis, né, a expressão que tem, para além dos véus, rasgar os véus da ilusão, em vida, nós temos que nos comprometer numa espiritualização, porque não dá para você viver na Terra sem ter a noção de que você é um espírito imortal. Aí a gente se esconde no corpo físico através do medo. Quando a gente desencarna, se a gente tem uma boa vontade, há o choque. O mundo sutil, ele é quintessenciado para nossas vibrações materiais condicionadas, que a gente está condicionado. André Luiz, então, ele vai narrando todo o seu processo de readaptação ao mundo sutil. Essa readaptação está sendo
lenta, gradual, né? Tem que lidar com novas leis. E aí ele continua: cercado de enfermos, não podia me aproximar, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ele não foi convidado ao trabalho. Ele era um médico na Terra, um médico bem-sucedido. E veja bem, um médico entre o século XIX e início do século XX, no Brasil, ou seja, era uma coisa. Se hoje medicina é uma profissão rara, assim, difícil, não é para qualquer pessoa, tem que ter muito esforço, muita dedicação. Imagina no início no final do século XIX, início do século XX. Então ele era uma pessoa diferenciada em termos de cultura, em termos de acesso social, mas ele não foi convidado. Ele não foi chamado, ninguém chegou para ele: escuta, vamos usar o teu conhecimento de médico da Terra aqui. Ninguém chamou. E isso dava a ele, uma pessoa de bom senso, a nítida percepção de que, se não foi chamado, num país, ainda a cidade espiritual de nosso lar ainda é ligada culturalmente ao Brasil. No Brasil, um país nessa época, anos 40, carente de médicos, muito mais carente do que hoje. Se lá eles não chamaram, é que ele, com bom senso, percebia que não tinha ainda a qualificação adequada, mas ele não queria ficar ocioso. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Então vocês imaginem que uma pessoa acostumada à área da saúde, ao serviço, estando numa cidade espiritual de transição, em que há muitos enfermos, né? O socorro espiritual é incessante, porque é incessante a nossa ignorância, o nosso apego, a nossa referência mental é muito materialista, é muito imediatista. Então, diariamente, morrem 146 mil pessoas, 150 mil pessoas, mais ou menos, morrem por dia. 150 mil pessoas morrem por dia. Mais ou menos 30, 40 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo. Então vocês vejam que isso significa o seguinte: dessas 140 mil pessoas que vão morrer hoje, 150 mil pessoas, a maioria, para mais de 90%, não tem nenhum preparo espiritual. Está totalmente ligado ao mundo. Então vocês vejam que há muito trabalho no mundo espiritual para ser feito, muito trabalho. É muita gente com total despreparo. E além disso, a ajuda aos encarnados, aos que estão aqui quando dormem. Então André Luiz começa a vislumbrar todo esse serviço e percebe que ele quer ser útil, ele quer trabalhar. E por isso que os apartamentos a qual ele está, ele escuta gemidos. Por quê? Porque como é uma colônia de transição, é uma colônia socorrista, é uma colônia de reforma, de educação básica, educação espiritual básica, primária, boa parte da população que chega lá chega bem enferma. Então por isso que ele escuta os gemidos. Ele diz assim: minha posição ali era assaz humilde para me atrever. Ele não foi chamado, ele ficou na dele, apesar de querer trabalhar. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Então ele sabia
que ali o trabalho dele não poderia ser o mesmo. A medicina espiritual é totalmente energética, totalmente ligada a sentimento, a vontade. Ele não conhecia nada sobre isso, nada sobre energias, inconsciente, ectoplasma, psicossoma, perispírito, centros de força, duplo etérico. É uma outra coisa, muito mais transcendente. É uma ciência espiritual a qual ele não tinha noção nenhuma. Os órgãos físicos ficaram na Terra. O perispírito, ele não é regido pelos sistemas humanos. Todo o nosso corpo físico, ele é perfeito naquilo que ele se propõe, que é manter a vida biológica. Mas o perispírito, ele tem uma semelhança. Se você quiser, o perispírito terá até os órgãos internos. Mas tudo, na verdade, é mero condicionamento, porque os órgãos internos do corpo físico, eles só existem para suas funções no físico. No mundo espiritual, essa dimensão extrafísica, ela é regida por outras questões. Então toda a aparência perispiritual, ela é apenas uma aparência ligada à vibração do plano espiritual. Lá no mundo espiritual não há necessidade de aparelho circulatório para bombear sangue, aparelho digestivo, aparelho respiratório, nada disso é necessário. Mas há um simulacro, porque quanto mais condicionado nós somos ao mundo material, ou seja, quanto mais primitivo evolutivamente falando nós somos, mais nossa mente está condicionada a acreditar que esses órgãos são idênticos. Veja bem, quando a gente fala que a mente está condicionada, não é que seja simples você se livrar disso. Mesmo a gente que tem o conhecimento disso, se chegar lá, nós somos presos por isso se não espiritualizamos. Não é uma questão de você, então tá bom, então eu não respiro, é isso? E aí você para de respirar. Não, não é assim. Então eu não preciso usar a voz, vou usar só a mente. E aí você para. Não, não é assim, não é mágico, é conquista. Todos os atributos da alma são conquistas que nós deveríamos estar conquistando aqui. Mas que por preguiça, condicionamento, ilusão, a gente fica preso a uma série de condicionamentos. A gente não se espiritualiza. A tendência nossa é ter milhares de reencarnações repetitivas. A gente só começa a despertar muito devagarinho. E por isso, não é só chegar lá do mundo espiritual e dizer, não, eu sei que eu posso volitar e vai sair no volitar. Eu sei que eu posso trabalhar apenas com a mente, não preciso usar minha boca. Não, depende do que você conquistou intimamente, dos valores que você conquistou. Então não é uma questão só de você saber, teoricamente. Você tem que ter conquistado essa sutileza. Mas chegando lá, isso, ao longo do tempo, a alma, não presa ao condicionamento da matéria e trabalhando os seus sentimentos, anulação do orgulho, anulação do egoísmo e trabalhando no bem, ela vai se sutilizando. Ao longo dos anos, ela vai conquistando essas capacidades, essas potencialidades. Uma das coisas que acontece é que a pessoa rejuvenesce. É uma tendência natural da alma saudável, desencarnada,
é o seu rejuvenescimento. Já ao contrário, a alma enferma, ela mantém muitos padrões de doença. Se ela desencarna com tosse, ela tende a tossir, ela vomita, ela usa banheiro, ela fala, ela não consegue voar. Tudo isso não desaparece se não houver esforço. Se a pessoa não fizer esforço, e o esforço realmente está atrelado àquela frasezinha que a gente conhece bem na doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação, e realmente não há evolução, não há emancipação sem que você parta para assistir aos outros, a assistência aos outros, a expansão do teu ser, do teu sentimento. É o amor ao próximo na prática vivida que leva você à sutilização. Essa sutilização aqui é lenta, fica arraigada, fica presa a preconceitos, medos, receios, seitas, divisões, achismos, razões, guerras, países. No mundo espiritual, a alma com um pouco de lucidez, ela sente a urgência do trabalho no bem. Isso é fundamental, porque sem isso, ela não transcende esses condicionamentos. Ela não rejuvenesce. Se ela não tem cabelo, ela não consegue botar cabelo. Ela não consegue volitar. Ela fica presa ao condicionamento de achar que ainda respira. E mesmo necessidades fisiológicas. Não depende só dela, não. Eu sou um espírito desencarnado, então eu não durmo, eu não preciso de comida. Não, não é assim. Ela precisa conquistar essa sutilização. Esse descondicionamento das injunções materiais exige o fora da caridade não há salvação. Se nós aqui na Terra não colocamos isso como uma urgência, lá não tem jeito. Ou você entra no campo da assistência, ou você fica preso no mundo de umbralino mental, de doenças, enfermidades, regiões inferiores e todas essas coisas. Continuando. Qualquer enfermeiro... sim. Naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Aquilo que a gente falou. A medicina começa no coração. Exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Então ele já está dando a dica para a gente. A medicina espiritual, a gente que trabalha no bem, tem que começar e terminar no coração. Na assistência, no desejo sincero, sem julgamento, de socorrer essas almas. Se 150 mil pessoas desencarnam por dia, totalmente presas a suas crenças, ritos, nós temos que lutar pela paz do mundo, lutar pela harmonia do mundo, mas precisamos lutar pela educação das pessoas, uma educação espiritual. As diversas escolas que puderem proporcionar a melhoria da educação espiritual do ser estarão contribuindo para a regeneração planetária. Qualquer enfermeiro, continuando ele, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Lá no nosso lar, os títulos não são iguais aos daqui. Isso é muito importante a gente ter em mente. Enfermeiro lá não é o enfermeiro aqui. Enfermeiro lá está atrelado a uma hierarquia espiritual. O assistente lá não é o assistente daqui. Ocupar um posto de trabalho lá não depende de um vestibular, não depende da tua profissão aqui, depende acima de tudo do teu sentimento. Por isso que aqui
Muitas vezes a gente está enganjado num trabalho e veja bem, é pura misericórdia. Misericórdia divina, misericórdia dos benfeitores. Porque nós não temos mérito para estar ocupando muitas vezes o papel de falar da doutrina espírita, falar do conhecimento espiritual, ser médium, dar passe, dirigir. Lá do outro lado é muito diferente. Aqui, a boa vontade para que nós comecemos o beabá da espiritualização nos dá, mesmo sendo capengas. A gente é capenga, limitado, cheio de mania, cheio de desejo, cheio de querer ser. Eles nos dão oportunidade de trabalho. Porque eles sabem que essa oportunidade de trabalho não vai nos tornar santos, mega seres de luz, não. Vai começar a limpar a nossa barra. Vai começar, a gente pela primeira vez, talvez, muitos de nós, pela primeira vez não estamos matando mais ninguém. Não estamos trucidando. Estamos começando a pensar no fora da caridade, não há salvação. Mas lá no mundo espiritual, ser enfermeiro é uma espécie, é uma categoria hierárquica. É uma conquista que não tem a ver com conhecimento técnico. Por isso que ele reconhece, ele está lúcido. Você percebe que ele está lúcido. Ele reconhece que os enfermeiros têm uma possibilidade muito superior à ciência que ele conhecia. Inexequível, portanto, ou seja, não podia ser, não dava para ser. Não tinha como. Ele entendia isso. De trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Ele não poderia. Ele não é médico espiritual. É uma outra seara. Ele não podia invadir isso. E ele reconhece isso. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Clarencio é justamente quem o resgatou. Ele é um ministro de nosso lar. Mais uma vez lembrando, esses cargos em nosso lar, André Luiz está nos falando com esses nomes, que são a forma como nós podemos entender melhor a hierarquia espiritual. A obra Nosso Lar, ela é também uma obra didática. André Luiz não tem o interesse, André Luiz, Emmanuel e toda a equipe espiritual que dirigiu a obra Nosso Lar, ela não está interessada em trazer informações avançadíssimas, palavras novas para definir nomes e tudo mais. Porque eles estão enganjados justamente num trabalho de educação espiritual básica. Gente, milhões de pessoas morrem por ano. Milhões de pessoas nascem por ano. E a grande verdade é que se nós não tivermos um pouco de sensibilidade, essas pessoas vão sair iguais ou pior do que quando entraram, devido à ignorância espiritual e às tentações, digamos assim, do mundo. Os recursos materiais que nós temos para nos afundar, para a gente dar uma pisada na jaca. Então, o mundo espiritual vê como uma certa emergência a necessidade de dar rudimentos. Daí, a obra Nosso Lar, ela vai estar o tempo todo numa tensão entre novas informações a partir de um envelopamento de conhecimentos que nós consigamos entender. Então, quando ele fala ministro, não tem nada que ver
com os ministros que nós temos hoje no Brasil ou em qualquer país. O ministro lá não é eleito por um presidente. Ministro é um cargo de hierarquia. E por isso esse nome ministro. Para além dos nomes, que são similares aos daqui, nós temos que ver a ideia. E a ideia de ministro lá é de que esse ser, ele tem uma hierarquia espiritual acima da média dos habitantes que ali estão. E por isso ele é uma espécie de coordenador evolutivo daquelas almas. Esses ministros, então, conquistam isso com o trabalho no bem, na assistência, na sua própria transcendência. Eles são almas que são de cidades espirituais mais avançadas, melhores, mas que renunciam a estarem vibrando no seu próprio plano para estar ali nas cidades corretivas, como professores. É a chance que o professor tem de dar rudimentos de conhecimento espiritual para a massa. Essa é a função de nosso lar. E isso é o cargo do ministro. Clarencio está ali para ajudar o seu grupo evolutivo, as pessoas ligadas a ele ao longo dos milênios. Todos os ministros têm ligação direta com quem é assistido, com quem chega lá. A simpatia paternal dele a André Luiz mostra isso. As ligações, nossos grupos, nós formamos famílias espirituais. Essas famílias espirituais não são nosso pai, nossa mãe, nossa avó tão somente. São formadas por milhões de pessoas. Que, claro, como a gente tem zero de memória do passado, a gente não tem essa noção. Mas à medida em que você vai se sutilizando, vai evoluindo, as suas lembranças do passado vão se abrindo e você vai vendo a tua família espiritual. Clarencio sabe disso. Lísias não é confidente de André Luiz à toa. Eles são do mesmo grupo evolutivo. Mesmo que André Luiz, naquele momento ali, não identifique. Ele é apenas uma pessoa que o assiste de forma fraternal. André Luiz ainda não reconhece os laços que unem. Isso é normal conosco. Nossos mentores já foram nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. E nós não temos essa lembrança porque não é para ter. Nós só temos a lembrança quando nós conquistamos evolução para lembrar do passado sem culpa ou sem cobrança. Então, continuando. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando as providências, fui informado que o benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Então, vocês vejam como o nosso lar ainda sofre os condicionamentos temporais. Está preso ainda ao horário da Terra. Ele usa expressões de marcação do tempo que são as mesmas que nós usamos aqui. Ele as usa não só porque em nosso lar isso acontece, mas porque nós precisamos ter as devidas referências de tempo. Porque em outras obras, ele vai botar nota de rodapé dizendo que está usando a noção de tempo da Terra. O que implica dizer que, de certa forma, já em nosso lar, a noção de tempo não é exatamente idêntica aqui. Mas ele precisa fazer essa adaptação porque nosso lar, ele não pode confundir a gente. Nós não teríamos condições de entender essas variações de espaço e tempo do mundo espiritual para cá. Então, vejam bem, nós não é esse espaço de tempo e, ao mesmo tempo, tem muito mais coisas ali, que não pode ser dita
porque senão a gente até rejeitaria a obra. Apegados que nós somos ainda ao terra a terra, a gente rejeitaria a obra se ele transcendentalizasse demais. Então ele vai vestindo as informações a partir da nossa cultura, do nosso entendimento. Mas as noções de espaço e de tempo no mundo espiritual, na medida em que a pessoa se sutiliza, elas vão se diferenciando. Aí você me pergunta como? Eu não sei. Eu estou aqui, eu não sei. Poderíamos até ver isso, mas eu não sei. Não sei que é diferente. As noções de espaço e de tempo, quanto mais você vai se sutilizando, é diferente. Por quê? Porque no mundo espiritual, espaço e tempo, espaço, tem uma outra noção. Então você não perde, muitas vezes, o tempo de um lugar para o outro. Então o tempo lá rende mais, digamos assim. Mas como André Luiz não explicou, e como eu também não tenho recursos para explicar e nem sei direito, fica só a dica. A noção de espaço-tempo que André Luiz usa na obra é apenas, e na sua grande maioria, ilustrativa para que nós entendamos, mas que à medida em que o espírito evolui, esses condicionamentos temporais ligados à Terra, eles vão se desaproximando, digamos assim. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a nos chamar 2 a 2. Me impressionou tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitara esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvido em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro nos recebeu cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso: mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Quem me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu hesitante: 304. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho.
Entretanto, logo que se estabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas? Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem tolerará aquele lá senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, mas aquela multidão de alma desviada assombra qualquer um. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, e contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, esse capítulo nos informa sobre a seleção, o uso, que o ministro faz de colocar duas pessoas, e em que a lição para um serve para o outro, já que há uma impessoalidade, A nossa irmã, ela está presa às angústias de mãe. Então, ela se dá conta de que seus filhos estão em situação de sobrecarregados, de infortúnios, e ela quer estar com eles para lhes ajudar. E aí vem a informação de que ela, de certa forma, não mantém contato com eles. E isso pode gerar uma estranheza na medida em que ela está desencarnada e está numa cidade espiritual. Mas é o que a gente vai repetir sempre em todo esse estudo dessa obra. A cidade de nosso lar, a cidade espiritual de nosso lar, ela não é simplesmente uma cidade no mundo espiritual. Ela é, acima de tudo, um grande hospital. É um hospital que cuida das pessoas, ajuda as pessoas e dá a elas noções de espiritualidade. Isso a gente precisa ter sempre em mente. Há vários e vários núcleos de auxílio e socorro em que os hospedados nesses núcleos, ao se melhorarem, se tornam trabalhadores
destes núcleos. Não é uma colônia avançada de almas lúcidas. E aí a gente percebe nitidamente isso nesse capítulo, quando a gente vê a profunda ausência de lucidez desse espírito. Na verdade, a saudade dos filhos é natural, mas também é natural a presença dos familiares, quando saudáveis, próximo aos filhos. O problema começa é que boa parte de nossos familiares não estão bem no mundo espiritual. E por não estarem bem, sua presença ela é prejudicial. Eles não têm o devido equilíbrio emocional para observar as questões sem que se desequilibrem. E essa ausência de desequilíbrio, essa ausência de equilíbrio, prejudica o encarnado e cria, de certa forma, entre aspas, tá? Coloca aspas nisso, porque é difícil às vezes explicar. Dívida para o desencarnado, porque ele está... Dívida em que sentido? Ele está construindo? Não. Ele está criando tormento. Então, se você gera tormento, isso tende a ser contra. Nós temos que na vida gerar aos outros pacificação, equilíbrio, socorro. E o que está aqui demonstrando logo de cara o ministro? Ele diz o seguinte: minha amiga, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Então ele já está dando já introduziu a questão principal dela, que é o quê? Ela não tinha humildade e trabalho. Humildade para poder trabalhar. E aí vem essa questão básica na nossa vida, que é o trabalho voluntário, o trabalho assistencial, o trabalho em qualquer organização em que você vai lidar com pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você, que são outros seres humanos. E aí ela demonstra o tempo todo, ela foi colocada para trabalhar em diversos lugares. E ela sempre agiu como qualquer ser humano que não está acostumado ao trabalho voluntário agiria. Uma das maiores questões da casa espírita é a debandada. É o trabalhador que debanda, que não consegue ficar muito tempo no trabalho. E aqui ela reage como muitos reagem. Ela diz: enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Essa rebeldia, ela diz ainda: fiz o possível, mas aquela multidão assombra qualquer. Nós, muitas vezes, não falamos, mas sentimos e nos afastamos da tarefa quando você precisa lidar com pessoas muito difíceis, perturbadas. Por isso que os trabalhos voluntários em locais em que você tem pessoas assim, são poucos. Poucas pessoas se habilitam aqui na Terra. Lá no mundo espiritual, você é colocado de cara com a necessidade da sua transformação para melhor. Nosso lar é uma cidade espiritual que estimula a pessoas comuns que, a rigor, nunca tiveram que lidar com a questão da caridade, do amparo, do trabalho voluntário, tá? Pessoas que fazem isso, digamos assim, normalmente não vão para nosso lar, vão para um local melhor. Ou se vão para nosso lar, vão lidar com um outro tipo de pessoa e trabalho, caso eles fiquem nessa cidade. Mas nosso lar é uma colônia de recuperação,
uma colônia de auxílio. Então, você vai lidar com pessoas como essa irmã. E aí, eu quero remeter à questão nossa. Como nós temos dificuldade de lidar na casa espírita, ou nas casas de socorro, ou nos locais de voluntário, com todas essas questões. Ela está há 6 anos em nosso lar, 6 anos, e deu só 304 horas de trabalho. Ou seja, ela não entendeu que o trabalho no bem é que lhe dá condições de equilíbrio. E se ela não tem maturidade emocional, equilíbrio emocional, como é que ela pode dar isso aos filhos? Vejam bem, não é só uma questão de punir ela por não trabalhar. É uma questão de que ela não criou a estrutura espiritual para lidar com situações pesadas. Ela pode ir voluntariamente para junto dos filhos. Sabe o que acontece? Ela acaba se perturbando. Então, ela tem o mérito de entender que deve se sujeitar à hierarquia espiritual do ambiente. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que ela tem que escutar umas verdades. Algumas verdades duras de se ouvir para nós que somos egoístas. Então, já de cara, a gente entende por que nosso lar, que é uma coisa que às vezes, de novo, repetindo, as pessoas têm dificuldade de entender. Por que nosso lar tem bônus hora? A instauração do bônus hora está ligado às necessidades daquela comunidade. Não pensa você que você vai desencarnar, vai chegar numa cidade espiritual e vai falar de bônus hora, que a pessoa vai saber sequer do que você está falando. Em muitas cidades espirituais não existe isso. Nesse sentido, o nosso lar, ele tem uma certa autonomia, é tipo uma cidade-estado. Ela tem uma autonomia na sua administração. Nosso lar, o mundo espiritual, não é como aqui, um país, presidente, não. Os educadores que orientam nosso lar, que orientam as pessoas que vão para uma cidade espiritual, definem que estratégias eles vão utilizar para educar aquelas almas. É como o trabalho numa casa espírita, numa comunidade, numa sociedade, num grupo que você se associa, em que você sente a necessidade, ou mesmo num país, né? Na China, por exemplo, na época das Olimpíadas na China, em Pequim, eles criaram regras estabelecidas proibindo as pessoas de cuspirem na rua. Aí você pergunta, caramba, que regra esquisita é essa? Porque lá em Pequim, na China, isso é sinal de saúde, escarrar, dar umas boas escarradas. É um idiotismo cultural daquela sociedade, que as autoridades sabem que é muito mal vista pelo resto do mundo. Então, eles criaram uma lei em que é proibido escarrar na rua. As leis, elas surgem na medida em que você necessita, naquela sociedade, coibir a má educação, aquele tipo de transgressão. Há algum tempo atrás, começou a surgir um amplo comércio na internet, mas nós não tínhamos regras nem leis para esses e-commerce. Você começa a criar, então, regras e leis para comerciar na internet. E você também tem, por exemplo, escândalos, difamação, postagem de fotos não autorizadas,
E aí você não tem regras específicas sobre aquilo, mas na medida em que a transgressão surge a necessidade de se criar leis que possam lidar com essa nova transgressão. Então, daí então que a cidade de Nosso Lar existem regras que não quer dizer, e isso é importante que se tenha visão, que são universais. Nem todas as sociedades espirituais terão bônus hora, por exemplo. Bônus hora é uma coisa que surge lá porque ela não construiu, através do trabalho no bem, uma personalidade saudável que lhe permita socorrer os filhos. E ela se sujeita à administração. E é por isso que Nosso Lar tem o bônus hora. Porque as almas que lá estão precisam ter algo ainda materializado do que fazem, do que não fazem. Porque as almas que lá estão ainda estão sujeitas à necessidade da cobrança. Veja bem, num distrito superior, dificilmente você precisaria ter que alguém lembrasse da necessidade do serviço. O próprio André Luiz, vejam bem, ele está num patamar melhor, porque ele busca, através da própria necessidade dele íntima, do trabalho. Ele busca a participação. O trabalho, no Brasil, muitas vezes, sempre foi visto como algo oneroso, quando, na verdade, a alma motivada é que ela constrói a felicidade. A apatia é sinal de doença. Ao lidarmos com os desafios e buscando a superação, isso nos faz crescer. A apatia, ela e a ociosidade, nós vivemos uma sociedade que estimula o ócio, em que o trabalho é sinal de inferioridade. A gente trabalha uma sociedade que cria a ilusão da riqueza e do descanso, quando na verdade o trabalho no bem, ele é um estímulo para a construção de coisas novas. Nós ainda, em termos de sociedade, temos dificuldade de entender isso. E por termos dificuldade de entender isso, e por não termos o hábito de servir a pessoas que não estão diretamente ligadas ao nosso núcleo familiar, é que você tem, em algumas cidades espirituais de transição, que ainda se situam no umbral, como o Nosso Lar, a necessidade de criar coisas bem palatáveis para mensurar o quanto de trabalho a pessoa produziu. Então ele diz: o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Ele está dando a ela rudimentos da lei cósmica. Ele não está impondo uma opinião pessoal. Ele está instruindo como funciona o serviço. Porque muitas vezes nós observamos a assistência que alguém recebe do mundo espiritual e achamos que aquilo é mágico, que aquilo é da forma como as religiões de todos os tempos, desde a antiguidade, Roma Antiga, Grécia, catolicismo, mesmo na doutrina, como uma concessão dos deuses, dos espíritos de Deus. E, na verdade, a assistência espiritual eficaz, ela é fruto de toda uma convergência de circunstâncias.
é necessário um mínimo de mérito construído. E esse mérito, ele já está dizendo, se constrói com a nossa assistência. Lembremos da lei de ação e reação. É nos doando que receberemos a doação alheia. E aí ele já vai mostrando para nós como isso se constrói. Com a simpatia. Quanto mais eu faço pelo mundo, para todos, quanto mais eu faço bem o meu serviço, quanto mais eu lido com simpatia, respeito, carinho com as outras pessoas, mais eu tenho o retorno dos outros. Mais as pessoas estão atentas a mim. É um processo que não é impositivo, ele é natural. Há que haver uma cooperação, uma boa vontade de minha parte, para que haja em si o retorno, seja dos companheiros encarnados, seja dos companheiros desencarnados, seja dos altos espíritos, das altas hierarquias, para que haja correspondência. Quando isso não acontece, ainda que um espírito nobre queira ajudar, o ajudado não tem, por uma lei divina, ele não tem a liga que permita essa assistência. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele consegue identificar quanto e como ele pode ajudar aquela pessoa. Porque ele só pode ajudar aquela pessoa de uma tal forma que realmente, de fato, aquela alma cresça. Porque senão ele se compromete. E esse discernimento, ele não é conquistado sem trabalho. Então o espírito superior, quanto mais superior, ele sabe exatamente o que ele pode fazer na medida correta para que aquela alma seja assistida, sem se tornar com isso conivente. Nosso nível, nós não temos essa visão total, mas o conhecimento espírita, ele começa a nos inserir nessa macrovisão assistencial. E ele está dando ali. Ali está o segredinho. Ajuda, cria os laços de simpatia, que o processo começa a acontecer. Então, se ela de fato quer ajudar os filhos, ela precisa partir para a assistência. Se ela não parte para a assistência aos outros, todo esse blá 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 de ajudar os filhos não funciona, sim, pura e simplesmente. Não funciona. Porque os filhos não receberão o link e ela não terá o link e ela não terá o mínimo de equilíbrio para ajudá-los. Então continuemos a leitura do livro. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido, continua ele, né, da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica incapaz de prestar socorro justo. E aí então toda a questão ligada aos méritos, né, que a gente comentou, em que a pessoa que ficou na ociosidade no mundo espiritual, caracterizando a sua imperfeição, ela não construiu bases para lidar com os problemas do mundo material, que são complexos. Se ela vai para lá, ela fica desesperada. Ela está recuperada, né? É uma convalescente do hospital Nosso Lar. Mas ela não construiu méritos para lidar com a complexidade das dificuldades de seus filhos. Ela está paralítica. Aí ele continua. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. E aí entra aquela questão da rede de solidariedade. Quando a gente faz o bem a alguém, esse bem, ele nunca é esquecido.
você constrói laços de amizade. Aonde quer que você esteja, ou que pessoas ligadas, muito queridas a você, estejam passando necessidade, os laços de amizade, de simpatia, de gratidão vão se solidificando para que os seus entes queridos sejam auxiliados. Se você não faz por onde para auxiliar a ninguém, você não cria laços de solidariedade. Você só pode contar consigo mesmo. E se você não construiu também o auxílio a alguém, que méritos evolutivos você tem para lidar com situações que são invariavelmente emocionais? Esse é o nosso problema. As questões emocionais, elas não se resolvem por força de vontade tão somente. Elas se resolvem com a maturidade. E como ela se recusou ao trabalho que traz a maturidade, que traz a serenidade, que traz a consciência tranquila, ela, por si só, sozinha, não teria méritos para ajudar. E como ela também não trabalhou, ela não construiu laços de gratidão, de amizade, de fraternidade, pessoas que pudessem se dedicar ao extremo. É da lei. Por isso que o amor ele é um ciclo que se abre, que se amplia. Quanto mais a gente socorre, ampara, quanto mais a gente exterioriza o sentimento de amor, mais a gente multiplica a assistência em nosso redor para nossas vidas e para as vidas alheias de nossos entes queridos. Vidas alheias que eu digo, não, vidas de nossos entes queridos. Então o amor ele é a solução para a estrutura pessoal e para a ampliação da corrente do bem, que sempre nos atinge, né? Todo o bem que a gente emite, ele retorna a nós dentro dessa corrente de solidariedade. Então o bem que você ajuda uma pessoa, aquela pessoa ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda você. É uma corrente circular do amor que vai se ampliando na medida em que a gente persevera no caminho do bem. Aí ele continua. Os que não cooperam não recebem cooperação. É da lei. Como ela não coopera, ela não recebe cooperação. Não porque não queira. É que ela não estabeleceu a maturidade íntima para compreender a assistência, para ter sintonia com a assistência, para ter mérito à assistência, a ter mérito para interferir. Porque digamos que ela queira ajudar os filhos. Para isso é necessário um certo tanto de lucidez. Porque, veja bem, os filhos dela não estão ao léu, como começou a lição, né? Na lição, ela começa dizendo aquilo que a gente sempre diz, né? Ela diz assim, quando ela começa a falar: Nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Mas embaixo ela diz assim: reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. E aí o ministro, de forma, né, bem clara, diz: mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Ou seja, ele está dando a ela de cara o tom da conversa. E aí, aqui no final, quem não coopera não recebe cooperação. Se ela quer, para além da lei, para além do que tem que acontecer pelo tacão da lei, ela precisa do amor. O amor não é uma palavra bonita. São atitudes diárias que a gente vai irradiando do coração para com as pessoas. Não é simples, não é fácil. É diário.
O amor é um sentimento que se expande e que vai atingindo numa rede de solidariedade as pessoas. E isso vai criando compreensão, sabedoria, discernimento, lucidez, preparo. Você fica maduro. E aí, maduro, você tem uma visão melhor do que é melhor e do que é pior para os seus. Então é um ciclo, né, repetitivo, em que não tem jeito. Fora da solidariedade, fora da caridade, não há salvação. A gente quer sair disso, a gente não quer isso. Eu preferia não estar falando isso, vou falar uma coisa mais fácil. Mas infelizmente, você vai vendo como o conhecimento espírita ele tem uma lógica, né? A filosofia espírita ela tem uma sabedoria divina. Ela não te ilude, ela não te engambela, ela não te promove. A sabedoria espírita ela é construída com uma lucidez, com uma lógica que é a lógica da vida. A vida traz sabedoria. A vida bem vivida traz sabedoria. Para que ela ajude os filhos, ela precisa ter sabedoria. Só que ela recusou-se a trabalhar. E ao se recusar a trabalhar, ela não tem maturidade. Não tem maturidade para ajudar sozinha. Ela precisa de laços de amizade, que ela também não construiu porque não quis trabalhar no bem. E vejam bem, ela teve isso como opção, apesar de estar numa cidade espiritual. Olha que curioso. Ela teve a opção de não fazer nada para ninguém, ou de trabalhar muito pouco. Mesmo assim, ela não foi banida de nosso lar. Ou seja, num certo nível, ela continua como enferma de nosso lar. Enferma da preguiça, enferma da má vontade. Ela, apesar de já reconhecer rudimentos da lei, ela é bem agente, né? Essa senhora é bem agente. A gente conhece, mas não vive. A gente conhece, mas quer o conchavo, o negocinho, a barganha com Deus. Ela é bem isso. Então ela bem mostra o ser humano nu e cru, desnudado pela sabedoria divina. Clarencio é a sabedoria divina. André Luiz é a observação. André Luiz somos nós, observando. E ela somos nós, as claras. Com todas as nossas melecas emocionais. Todas as nossas incoerências. Todos os nossos comodismos. Todas as nossas distrações. Todas as nossas fantasias. Ela é o mundo. Essa senhora é o mundo. E André Luiz, ao mostrar essa cena, essa personagem, ele está nos mostrando, mais uma vez, eu vou ser redundante, me perdoem. Nosso lar é uma cidade de transição, em que é um grande hospitalão, em que predominam ainda almas muito humanizadas, muito animalizadas. Continuando então. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas ela não fez. Ela não buscou a contribuição amorosa dos outros. Ela ficou no egoísmo. Mas como receber a colaboração, continua ele, né? Imprescindível, ou seja, não tem jeito, se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia. Exato. A pessoa que tem nojo, que tem asco, que repara muito no defeito alheio, é antipática. Quer saber se você é antipático ou não? Quer saber? Mas quer saber mesmo? Você é crítico voraz dos outros? Você critica os outros? Você repara muito? Você é nojento? Você tem nojo das pessoas, das coisas? Isso caracteriza uma pessoa antipática. A pessoa antipática, ela não é antipática para todo mundo. Mas ela tem um temperamento antipaticável. Entende?
ela não é... Claro que ela vai ter amigos, vai ter pessoas e tudo mais. Ela não é necessariamente totalmente doente. Ela só é parcialmente doente. Mas ela ainda é uma pessoa antipaticável. Ela tem nojo. Ela tem asco. Ela repara no defeito dos outros demais. Ela afasta-se das pessoas com facilidade. Ela é exigente. Essas pessoas, elas têm alto nível de... Eu vou inventar aqui uma palavra, né? A gente chama, quando a gente inventa a palavra, de neologismo. Neologismo quer dizer que a gente inventou essa palavra. Eu estou falando porque eu não sei se essa palavra foi dicionarizada. Mas a pessoa antipática, ela não é antipática o tempo todo. Ela tem um alto nível de antipaticidade. É esse o neologismo. Antipaticidade. Qual é o seu nível de antipaticidade? Quanto mais antipaticável nós formos, mais tímidos nós somos, egoístas nós somos, orgulhosos nós somos, obsediados nós estamos. Quanto mais simpatia, no sentido evolutivo, fraternal, desinteressado, mais assistência, mais caridade, mais o nosso nível de amorosidade se expande. E mais fácil é de trabalhar na assistência aos outros, no trabalho em grupo, no trabalho em ONG, no trabalho na casa espírita. Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Mandou ela a reflexão. Mandou ela assumir a responsabilidade dos seus atos. Deu a ela a lição. E deu a ela a necessidade dela refletir. Então vocês vejam que esse simples ato em que ele manda ela voltar para os campos de repouso, ele não a proíbe de ir para lá. Mas ele manda ela ir para os campos de repouso, que são locais em que não há necessariamente trabalho, para que ela reflita. Você veja que, na verdade, o espírito superior, ele constrange, sim, mas ele quer que a pessoa assuma a responsabilidade. A evolução, ela não pode ser imposta. Uma das coisas que nos pega pelo pé na relação com as outras pessoas é que a gente quer impor, muitas vezes, ao outro uma maturidade que ele não quer ter. E se ele não quer ter, o que a gente faz? A gente não pode ser cúmplice, mas a gente não pode ser carrasco. A gente tem que buscar com todas as forças, porque nem sempre é simples. Quanto maior a intimidade, mais difícil fica. A gente tem que buscar a paciência, a tolerância, como disse Kardec. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. Assim termina o capítulo 13, em que nós vemos a didática do ministro, em que André Luiz, ao assistir o drama da senhora, que foi antes, começa a medir as palavras do que vai falar, do que vai pedir. Porque o drama dela serve de lição para ele. Por isso, 2-2. É um gesto simbólico, didático, educacional. Vocês vejam que tudo é educacional. Por isso, Kardec, quando trabalhou na organização do conhecimento espírita, ele deu ênfase à questão educacional. Nós estamos numa escola que é o planeta Terra. E a doutrina espírita, ela não se pretende a dona da verdade. Ela se pretende um
processo educacional. Nós espíritas acertamos quando trabalhamos com conhecimento espírita para a nossa educação íntima. E quando trabalhamos na divulgação do conhecimento espírita, não como uma exortação religiosa, impositiva. Nada impositivo funciona no campo da evolução. No campo da evolução, só a educação, uma educação que tire de dentro para fora valores espirituais, é permanente. Imposição moral, moralismo, regras arbitrárias, sem a devida compreensão, não é lei de progresso. É justamente os religiosismos moralistas e hipócritas que se arrastaram durante séculos e séculos e ao qual nós, na verdade, jogamos o conhecimento espiritual para servir a nossa hipocrisia, a nossa desfaçatez, a nosso bifrontismo. Né? O ser humano, por ter duas caras, transformou muitas vezes o conhecimento espiritual e religioso num conhecimento de duas caras, né? Em que ele não tinha interesse de mudar e usava o conhecimento para ter o conforto na alma, um conforto ilusório, fantasioso, baseado na busca pelos 5 sentidos, pelos prazeres materiais. Então a gente fica assim agradecido, André Luiz, pela oportunidade desse texto e por todas as oportunidades de não só mostrar o mundo espiritual, mas também nos mostrar como o conhecimento espiritual precisa ser trabalhado dentro de nós. Não nos interessa só saber que isso existe. É necessário que nós saibamos como lidar com esse saber para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Educadores de todo mundo estão na luz. Educar, levar o conhecimento, levar os rudimentos da sabedoria e da cultura humana são fundamentais para que nós possamos transformar esse mundo. Acertar o Anísio Teixeira, Paulo Freire e todos os grandes educadores da humanidade. A doutrina espírita com Allan Kardec, que era um educador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, é uma doutrina de educação, em que, com paciência, carinho e amor, nós todos vamos nos melhorando, nos resolvendo, nos socorrendo. Que nós possamos refletir sobre o capítulo 13, sobre todas essas coisas que André Luiz nos mostrou.